Graça e paz da parte de Deus, nosso amado, bendito e bondoso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amados e queridos irmãos. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao estudo de ontem. Nós continuaremos a falar a respeito da Nova Jerusalém. No entanto, ontem nós mostramos, pela palavra de Deus, a santa cidade pelo lado de fora. Porém, hoje, eu convido você, à luz da palavra do Senhor, a entrarmos pelos portões da santa cidade e contemplarmos a beleza da cidade pelo lado de dentro. E para isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, e lermos a partir do versículo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículos 21 a 27. Nos diz assim a palavra de Deus. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Aleluia. O verso 27 é uma exortação, é um aviso que nós devemos prestar muita atenção. Vamos ler. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Graças a Deus por estas palavras. Quero convidar a todos a orarmos e exaltarmos a Deus por sua promessa. Bendito seja, Senhor, o teu nome por tua palavra. Bendito sejas, ó Deus, o teu nome, por tua glória bendita, por teu Filho bendito, enviado a este mundo para padecer por nossa causa. Louvamos a Deus, pois sabemos que somente por causa de Cristo que nós temos direito, acesso às bênçãos descritas neste livro. E sem Cristo, só resta para nós os juízos e os sofrimentos descritos neste livro. Por isso, Senhor, amamos a Deus, nos apegamos ao Senhor Jesus como nossa única esperança, como a nossa salvação, e agradecemos ao Senhor de nos conceder a graça de, no tempo da nossa vida presente, ainda podermos aprender mais a respeito do céu, das coisas que acontecerão depois que este céu e essa terra passar. Abençoa-nos por tua graça, limpa o nosso coração, a nossa mente de todo pecado, de toda a distração e nos ajude, meu Deus, para que possamos compreender estas palavras e guardá-las em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema da nossa pregação, o tema do nosso estudo bíblico de hoje é entrando na Nova Jerusalém. E nós demos este tema ao culto exatamente porque ontem, no nosso estudo bíblico, nós nos detemos a olhar a cidade de Jerusalém pelo lado de fora e contemplar a grandeza e a beleza da cidade, o qual Deus é o arquiteto e o construtor. E nós conhecermos
a essas promessas, estas profecias acerca da santa cidade, da Nova Jerusalém, sabermos pela fé em Jesus Cristo, pela fé naquilo que a Escritura diz, que nós vamos morar no céu, que nós vamos morar numa santa cidade, que nós vamos andar em ruas de ouro, que nós vamos nos encontrar com Jesus e descansar na presença dele para sempre e eternamente. Isso deveria mudar a nossa vida aqui e agora. Porque foi a fé na existência desta cidade celestial que motivou Abraão a andar com Deus e a servi-lo. Por isso o escritor de Hebreus disse que porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão esperava esta cidade, ele pensava sobre esta cidade. Deus o fez saber da existência de uma santa cidade. E Abraão então viveu a sua vida pensando, meditando e refletindo em como seria a vida na Nova Jerusalém. Porém, Abraão não tinha o livro de Apocalipse para apoiar a sua fé. Nós temos o livro de Apocalipse, que nos descreve a cidade e nos mostra a beleza e a grandeza dela. E então nós devemos, com a mesma fé de Abraão, vivendo nossas vidas aqui e agora, do mesmo modo como Abraão viveu, aguardando as mesmas coisas que Abraão morreu aguardando. O dia em que a bendita cidade descerá do céu. E, meus irmãos, como dito ontem foi dito, a Nova Jerusalém, ela é extraordinariamente bela por fora. Ela é uma cidade toda de ouro. O seu muro é um muro de jaspe. E nos fundamentos do muro há todo tipo de pedra preciosíssima. Então a cidade, ela é como uma grande joia que desce do céu. Porém ali é a morada que Jesus prometeu nos dar. E ontem nós olhamos então esta Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém, descendo do céu, não é? Assim como o anjo mostrou a João, o apóstolo. Porém, hoje, dando prosseguimento ao que nós estávamos estudando ontem, nós vamos prosseguir portas adentro de Jerusalém e contemplarmos como é a santa cidade pelo lado de dentro. Por isso, hoje nós vamos começar a exposição do texto no exato versículo que nós paramos ontem, que é o versículo 21. Que diz que a cidade ela contém 12 portas ou 12 portões. Está escrito aí no versículo 21, por favor, me acompanhe. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. Não é? A entrada para a cidade, as portas de acesso à cidade, nos é dito no livro de Apocalipse que são 12 portas, não é? E são por estas portas que as pessoas que estiverem aptas a morar nessa cidade deverão entrar por esta cidade. Só que a porta é uma pérola. Cada porta é uma pérola distinta, e havia 12 portas. E a mensagem que nós temos aqui é que as portas da santa cidade, elas permanecem abertas, continuamente abertas. E esse fato de haver essas 12 portas, e o verso 3 nos informa ainda que são 3 portas voltadas para o lado norte, 3 para o lado sul, 3 para o oeste, 3 para o leste. Ou seja, para cada lado da terra há 3 portas abertas. E este símbolo de portas abertas para todos os lados do nosso planeta aponta para nós
sobre as abundantes oportunidades que os homens têm de viver nesta cidade. É a vontade de Deus que os homens se acheguem, que conheçam estas coisas, porque estas portas abertas falam da oportunidade que as pessoas têm de morar nesta cidade. Então você deve prestar atenção nisso. As portas da cidade estão abertas, e estão abertas para os 4 cantos da terra, e elas são 12 portas. 12 é o número que representa a igreja do Cordeiro. 12 é o número que fala das pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, e foi por estas pessoas que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para comprá-las mediante o derramamento do seu sangue. E a igreja de Cristo, ao contrário do que se pensa hoje, não são prédios. Você não vê na Bíblia a Bíblia se referindo a prédios como igreja. A igreja de Cristo, Jesus não morreu por prédios. Jesus não morreu por cimento e concreto. Jesus morreu por seres humanos, por corpos e almas de homens. Foi por isso que Jesus morreu. Essa é a igreja que Jesus comprou. Todos os homens, mulheres e crianças de cada tribo, língua, povo e nação que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho e se arrependeram dos seus pecados, foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. E todos estes podem, então, vir de onde é que eles estejam e entrar na cidade pelas portas. Por isso, há portas por todos os lados, revelando que entrarão na cidade santa, na Nova Jerusalém, após a renovação do céu e da terra, quando a cidade descer do céu para a terra, entrarão por aquelas portas pessoas dos 4 cantos da terra, louvado seja Deus. E em segundo lugar, o verso 21 nos fala da praça da cidade. É dito que a praça da cidade era de ouro puro, transparente, como o vidro. Veja, não apenas o exterior da cidade é de ouro, mas também nós temos aqui a indicação de que a praça da cidade, que é o lugar principal da santa cidade, é de ouro puro. E o piso da cidade é de ouro puro. Não é? E o ouro puro e perfeito, a descrição que João faz é que a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Nós sabemos que o ouro não é transparente como o vidro. Então, aqui João está usando uma linguagem simbólica para nos dar uma ideia de que não há a menor imperfeição em tudo o que Deus construiu naquela cidade. Não há o menor sinal de deformidade. Tudo é perfeito, transparente, claro, puro. A cidade é perfeita como é perfeito o seu arquiteto e construtor. Não é? Se você pega uma pessoa caprichosa para fazer um determinado serviço, o que você espera é que essa pessoa faça o que ela deve fazer com capricho. Se você pega uma pessoa que não é caprichosa e dá um serviço para ela fazer, aquilo vai sair bem mais ou menos. Mas, meus irmãos, quem é o arquiteto? Quem projetou esta cidade? E quem foi o único que trabalhou na construção desta cidade? Não foi outro, senão o todo-poderoso e perfeito Deus. Por isso, tudo é de ouro puro, transparente como vidro. Tudo nesta cidade é perfeito. Tudo nesta cidade é luz. Tudo lá é aberto e claro. Não há sombras. Tudo lá é claro, iluminado. Tudo é
puro, o ouro é puro. Você vai ver que nesta cidade, você vai respirar pureza, porque ela é uma cidade santa, que Deus consagrou, e uma cidade que ela é completamente isenta do pecado. Por isso está sempre presente. O ouro é puro, tudo lá é puro, tudo é cristalino, tudo é claro como o cristal. Não há lá nenhuma mancha, nenhuma mácula de nada. Tudo é puro, tudo é transparente. E tudo está de acordo com o perfeito e sábio Pai que construiu esta bela morada para seus filhos. Deus construiu essa cidade com amor. Deus construiu essa cidade com alegria. Porque assim como um pai constrói uma casa para a habitação de seus filhos, o mais perfeito de todos os pais construiu a mais perfeita de todas as casas, com o que de melhor existia, com o que de melhor Deus poderia dar para que seus filhos habitem lá. Mas há um detalhe aqui que nós precisamos destacar. Não é? Porque a praça da cidade era de ouro puro, transparente. Não é? E nós sabemos e cantamos que as ruas são de ouro, as ruas da Santa Cidade. A Bíblia diz, na verdade, que toda a cidade é de ouro. Só que na Antiga Aliança, quando nós olhamos para a Bíblia e nos lembramos da Antiga Aliança, mais especificamente em 1 Reis 6,30, nós nos lembramos que só podia andar sobre o assoalho de ouro do templo de Salomão os sacerdotes. Pessoas comuns, mesmo outras pessoas pertencentes ao povo hebreu, não podiam andar sobre aquele assoalho. Aquela rua, aquele assoalho de ouro puro, era um lugar que somente os sacerdotes poderiam andar. Mas na Nova Jerusalém, todos os habitantes poderão andar nessas ruas de ouro puro. E por quê? Porque através de Jesus Cristo, louvado seja Deus, diz Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Por isso agora, todos os que estão em Cristo são constituídos reino e sacerdotes para Deus, e, portanto, podem andar nas ruas de ouro que Deus constituiu. No verso 22, nós temos uma indicação de que lá na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, não haverá templo, como havia um templo no Antigo Testamento. Vamos ler o verso 22. Está escrito: nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Durante todo o Antigo Testamento, havia um tabernáculo, ou depois, nos tempos de Salomão, um templo. E era nestes locais que Deus habitava. Tanto o tabernáculo quanto o templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia ter acesso a este lugar. Mas a Nova Jerusalém é dito, João menciona que ele não vê santuário. Ele até procura, porque João ele era judeu, ele estava acostumado com esse ambiente. Não é? Ele estava acostumado com templos, não é? Porque na religião judaica havia um templo que era o centro da religião dos judeus. E ele então procura na Santa Cidade um santuário, um templo. Mas ele diz que ele não vê santuário. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Por que não haverá templo na Nova Jerusalém? Porque a igreja habitará com Deus e Deus habitará com a igreja. Então, a comunhão entre Deus e o povo ali será contínua, será um eterno culto. Todo aquele ambiente, toda a cidade será um ambiente de perfeita adoração a Deus.
Por isso que a cidade, no verso 16, é dito que ela é quadrangular. Assim como o Santo dos Santos era quadrangular, a cidade também é quadrangular, apontando que ali será um lugar da mais íntima, da mais plena comunhão com Deus. Mas hoje, enquanto a Nova Jerusalém não chega, como é que funciona essa adoração a Deus? Diz a Bíblia que cada cristão é um templo de adoração a Deus. Você sabe disso? A Bíblia diz que cada crente é um templo de adoração a Deus. Que o templo de adoração a Deus não é esse aqui. É esse aqui. Você entende? Mas há uma confusão tão grande hoje. Mas nós vamos dizer algumas palavras a respeito disso. Na Nova Aliança, o Senhor Jesus, ele aboliu a ideia de lugares sagrados de adoração. Como havia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança havia um templo, que foi Deus que ordenou que Salomão construísse. E Deus deu as plantas do templo e ordenou todos os detalhes de como aquele templo deveria ser construído. Mas na Nova Aliança não há templos. Jesus aboliu essa ideia na Nova Aliança. Mas, como diz um sábio escritor, ele diz, dizer isso para os crentes atualmente é falar ao vento. É como falar a pessoas surdas. Jesus aboliu essa ideia de lugares sagrados, de adoração. Não existem mais. Essa ideia que as pessoas têm de pegar um lugar e construir um lugar e consagrar aquele lugar como um lugar especial de adoração a Deus, isso é contrário ao ensinamento do Evangelho. Você entendeu? Você vai se lembrar que isto é verdade quando você se lembrar da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ali naquele encontro, a mulher pergunta ao Senhor Jesus, Senhor, qual é o lugar certo de adorar? Jerusalém ou Samaria? O que ela estava perguntando? Ela estava perguntando onde ela deveria ir adorar a Deus. Qual era o lugar correto de adorar a Deus? Onde ela poderia ir e adorar a Deus corretamente? Então, no coração de um judeu, no coração de uma pessoa daquele tempo, adorar a Deus estava ligado a um templo. Só que o que é que Jesus responde a ela? O que Jesus responde está em João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. É uma passagem que eu tenho certeza que todos conhecem muito bem. Ele diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, que tipo de adoradores o Pai procura? Não aqueles que procuram lugares sagrados de adoração, mas aquele que adora o Pai em espírito, quer dizer, ele é um templo onde o Espírito Santo habita. E ele adora o Pai como em verdade, quer dizer que ele vive a vida dele de acordo com a vontade escrita de Deus em sua palavra. E é isso que verdadeiramente significa adorar a Deus. Adorar a Deus não é você ir num lugar que tem uma banda tocando e você levanta a mão e aquela coisa toda e põe a mão no coração. Meu irmão, esquece isso. A verdadeira adoração, ela emana de um coração transformado, cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus, uma vida pautada em obediência à verdade escrita que transmite a vontade de Deus Pai. E é exatamente por isso que na Nova Jerusalém não tem santuário. Porque o povo que vai para lá já é templo de Deus. Só que lá naquele ambiente,
Além de Deus estar dentro de nós, Deus estará também pessoalmente ao alcance da nossa mão. Então, obviamente que a necessidade de um templo de adoração na Santa Cidade é completamente desnecessária. Mas é importante nós fazermos aqui um destaque, e o que eu quero destacar é o seguinte. Irmãos, nós não somos contra as pessoas irem em certos lugares e se reunirem ali para aprender a palavra de Deus. Não somos contra isso. Obviamente que não. Não é? Congregar é uma bênção, congregar é importante. Só que não é congregar que é adorar. Uma coisa não significa necessariamente a outra. Você pode congregar e nunca adorar a Deus. Porque a adoração, como o Senhor Jesus ensinou, é feita em espírito e em verdade. É um coração cheio do Espírito de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus. Você obedeceu a Deus, você deixou de fazer alguma coisa, ou você fez alguma coisa porque a Bíblia disse para você fazer, você está adorando a Deus. Você não fez isso, mas foi num lugar chamado templo e levantou a mão lá e cantou. Você não adorou a Deus. Então é preciso aprender, meus irmãos, rudimentos do Evangelho, coisas importantíssimas a respeito do Evangelho. É exatamente essa mensagem aqui. Nela, verso 22, não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não é? Qual era o propósito de alguém entrar no Santo dos Santos, naquele lugar quadrado? Era estar na presença de Deus. Qual é o objetivo das almas que passarão pelas portas da cidade e entrarão naquela cidade? Não é a cidade em si, mas é a presença de Deus que está lá. Então, nós precisamos compreender corretamente estas coisas. Não é? É por causa disso, pela própria presença de Deus, em cada canto daquela cidade, em cada canto do universo, que torna a necessidade de templos e santuários inócuas. Não é? Mas ainda alguém perguntará, mas no Antigo Testamento tinha um templo, Deus ordenou que construísse um templo. Porém, como ontem até eu disse, aquele templo, ele era um símbolo de quem? De Jesus. Pois Jesus disse, destruí esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Ou seja, aquele templo que existia lá representava o corpo do Senhor Jesus. Representava o próprio Senhor Jesus. Aquele templo que existia era um símbolo do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus ele veio, aquele templo tornou-se desnecessário, obsoleto. E por isso que no ano 70, Deus envia o Império Romano para destruir o templo. Porque agora, depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja no Pentecostes, é o povo. São os salvos, são os remidos, os eleitos, os lavados com sangue, que são o templo, a igreja. Amém? Um outro aspecto importantíssimo aí da Santa Cidade, está no verso 23, é a questão da iluminação da cidade. Diz, e a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja, a Santa Cidade não necessitará de sol e de lua para iluminá-la. O sol e a lua que existem hoje são para marcar o tempo, para nos dar consciência de que passou-se mais um dia, iniciou-se mais um dia, o dia está acabando, e também para marcar as estações do ano. Mas quando a eternidade vier sobre nós, em breve ela chegará, o sol e a lua não têm mais utilidade. Ok?
não há utilidade, porque não há tempo na eternidade. E porque a glória de Deus e do Cordeiro excedem em resplendor o brilho de todas as estrelas do céu juntas. Não é algo que é um tanto difícil de um homem expressar com palavras. Mas a glória de Deus, ela é tão grandiosa, tão esplêndida, ela irradia tanto poder, tanta luz, que se Deus se colocar ao lado do sol, o sol fica escuro. A glória de Deus é que iluminará a cidade. Por isso que ela não precisa de sol nem de lua, né? Porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E este é o cumprimento de uma profecia. Há uma profecia no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19, que profetiza sobre esta questão da Nova Jerusalém. Lá está dito assim: o sol não será mais sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será sua luz para sempre, seu Deus será sua glória. Aleluia! A Bíblia está dizendo, desde o livro de Salmos, que vai chegar o momento, meu querido, que o sol e a lua se tornarão obsoletos, porque Deus manifestará sua glória e que ela excede em esplendor a luz do sol e de todas as estrelas juntas. Não é? E essa será a iluminação da santa cidade. A seguir, no verso 24, fala-se sobre as nações que andarão sob a luz da santa cidade. Está escrito aqui na minha versão Almeida século 21 assim: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Eu vou ler agora na Almeida Corrigida Fiel, outra versão, diz assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Então, o verso 24 está se referindo às nações dos salvos. Quer dizer, é uma menção à multidão incontáveis dos remidos do Cordeiro, que são procedentes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, o livro do Apocalipse está sempre dizendo isso, que o povo de Cristo é uma multidão incontável, e você pode conferir isso em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. E aqui está fazendo-se referência à vinda da multidão incontável dos povos comprados por Cristo para entrar na cidade e andar sob a luz da santa cidade. O povo santo viverá sob a luz do Cordeiro, porque Jesus é a nossa lâmpada. Não é? E o que significa isso? Viver, as nações andarão em sua luz. O que significa isso? Significa que os habitantes da santa cidade nunca mais andarão em trevas. Você já andou em trevas. Irmãos, no mundo, ao meio-dia, com o sol a pino, há bilhões e bilhões de pessoas em trevas. As trevas na Bíblia têm vários significados. As trevas, algumas vezes, representam a ignorância a respeito de Deus. A ignorância acerca de Jesus. É trevas. Trevas no coração. A Bíblia fala que a morte é uma região de sombra da morte. E a Bíblia fala também que o reino do diabo é um reino de trevas. E que o pecado, em todos os sentidos, e todo o mal, ele é comparado na Bíblia como trevas. Porém, na Nova Jerusalém, o povo que Jesus comprou com seu sangue nunca mais andará em trevas. Eles andarão em sua luz, diz a palavra de Deus. E continua o versículo 24 dizendo
que os reis da terra lhe trarão sua glória. Aqui nós temos uma outra linguagem simbólica. Quem são esses reis da terra? Não é? Porque alguém pode muito facilmente confundir o que está escrito aqui no versículo 24. Essa é uma referência, os reis da terra que lhe trarão a sua glória, é uma referência aos mártires que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e a Bíblia diz que eles então terão a honra de reinar com Cristo, ou reinar ao lado de Cristo. E isso está aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, se você quiser ler comigo. Vira a folha, Apocalipse, capítulo 20, verso 4, está escrito assim: E então vi tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentavam. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Preste atenção. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui no capítulo 21, verso 24, é uma referência a eles, os reis, aqueles que reinam junto com Cristo. Eles trarão à cidade a glória de Cristo. Ou seja, os habitantes da santa cidade, né? Eles, embora elevados a uma posição de reis e sacerdotes, como nos informa o livro de Apocalipse, eles não buscarão a própria glória para si, mas preste atenção no que o texto diz. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. O que é que estes servos de Deus, estes crentes, estes cristãos que deram a sua vida por Jesus, eles farão enquanto reinarem ao lado de Cristo? Eles tributarão a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, as nações andam em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, por isso glória, pois, a ele. Amém. Todos os que servirem na Nova Jerusalém, não haverá ninguém fazendo aquilo que a gente vê pessoas e até crentes fazendo hoje, querendo a glória para ele. Todos os habitantes da Nova Jerusalém tributarão a glória a Cristo, toda a glória ao Cordeiro que foi morto. Essa é a mensagem do versículo 24. E o verso 25 ainda nos fala das portas da cidade. As portas da santa cidade não se fecharão nunca. Elas estarão eternamente abertas. Está aí no verso 25. E suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Então, nós sempre precisamos nos lembrar que estamos lendo e interpretando um livro simbólico. Não é? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E aqui os símbolos fazem referência aos tempos antigos, quando as cidades elas eram fechadas quando a noite caía. E o objetivo de fechar as portas das cidades à noite era para que os cidadãos da cidade tivessem segurança e tranquilidade. Essa era a razão de se fecharem as portas das cidades à noite. Mas os portões da cidade santa permanecerão abertos eternamente. E por quê? Simplesmente porque seus habitantes estão absolutamente seguros. As forças malignas, elas continuarão existindo enquanto a santa cidade existir. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, todos eles existirão para sempre. Assim como os habitantes da santa cidade, assim como a santa cidade, assim como Deus, eles existirão para sempre. Mas por que então as portas da santa cidade permanecem abertas? Porque todos os inimigos estarão encarcerados, presos em cadeias eternas
no inferno, e de lá eles nunca mais sairão. Por isso os moradores da santa cidade viverão eternamente seguros e tranquilos. Nunca serão assaltados, nunca terão nenhum... A própria palavra medo perderá o sentido lá. Tamanha a segurança que o povo de Deus terá ao morar na santa cidade. E é dito também que além dos portões não se fecharem de dia, e ali não haverá noite. Final do verso 25. Em contraste com o inferno. Como que é o inferno? Como o Senhor Jesus descreveu o inferno? Ele descreveu o inferno como um lugar de escuridão eterna. Você já imaginou isso? Você já imaginou um lugar imenso, completamente escuro para sempre? Mas em contraste com a santa cidade, é dito que na santa cidade não haverá noite. Quer dizer que na santa cidade a luz será eterna. E por quê? Porque a fonte de luz que ilumina a santa cidade é eterna. É o próprio Deus e o Cordeiro. São eternos, e por isso que sobre a santa cidade nunca haverá noite. E será trazida também para ela, diz o verso 26, virão a glória e a honra das nações. Toda a glória e a honra das nações serão transportadas para Nova Jerusalém. Essa é a ideia aí do verso 26. Tudo o que pode contribuir para tornar a cidade gloriosa e honrosa será encontrado lá. Tudo. Tudo que você já viu de belo, de honroso, existirá lá. Será levado para lá, transportado para lá. E nós podemos ver uma amostra disso na descrição da cidade. Por exemplo, existe ouro aqui? Ouro é uma coisa gloriosa aqui? Um palácio de ouro é uma coisa gloriosa aqui, honrosa aqui? É. Por isso lá, a cidade será de ouro puro. Pedras preciosas trazem glória e honra? Trazem. Aqui existem pedras preciosas? Sim, mas lá as pedras preciosas vai ser o fundamento da cidade. Para ela, para a santa cidade, virá a glória e a honra das nações. E este é o cumprimento de uma profecia que está no Salmo 72, 11. Então, há profecias nos Salmos que se cumprirão na eternidade. Veja como a Bíblia é um livro eterno, permanente. Há cumprimento de profecias escritas no livro de Salmos há milhares de anos que se cumprirão depois que esse céu e essa terra passarem. Vocês têm nas suas mãos o livro de Deus, um livro eterno. O que diz o Salmo 72, 11? Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Então, a mensagem do Salmo 72 é que todos os reis da terra vão se ajoelhar diante de Cristo. Quando? No dia do julgamento. No dia do julgamento, todos os Césares, todos os imperadores, a rainha Elizabeth, o rei Charles, todos os reis vivos e mortos, todos os reis que já serviram, que já foram reis, todos os presidentes, todos os poderosos, todas essas pessoas orgulhosas, opulentas, de nariz empinado, no dia de Cristo, elas vão ter que dobrar os seus joelhos diante do nosso bendito e fiel Salvador. Aleluia! É por isso que diz a profecia: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Louvado seja Deus. Então esta é, meus irmãos, as bênçãos que decorrerão na eternidade. Quando este céu e essa terra passar, Deus vai humilhar os grandes e elevar os pequenos. E é uma santa cidade onde nós haveremos de morar.
Mas, meus amados, há uma questão muito importante que é dita aí no último versículo. E nós não podemos tratar estas advertências da palavra de Deus como muitos têm tratado hoje. Não é? John Charles Riley, pregador do século XVIII, diz que a causa da decadência da igreja é porque esses finais, essas exortações finais dadas no livro de Apocalipse, nas cartas de Paulo, têm sido desprezadas pela igreja. Então eu quero dar uma atenção especial a essa advertência. Veja, tenha mais um minuto de paciência, porque nós chegamos agora ao último versículo deste capítulo que contém a última promessa de Deus. Este capítulo contém uma promessa extraordinária. Deus vai renovar o céu e a terra. Deus vai vir morar com os homens. Uma cidade de ouro puro descerá do céu, com suas portas abertas, e os homens, mulheres e crianças que creram no fiel Salvador e estiverem nos quatro cantos da terra, serão chamados e poderão entrar na cidade pelas portas. A cidade é aberta a todos. Isso é uma bênção, isso é oportunidade. Mas ela não é aberta a tudo. É isso que nós vamos ver no verso 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, é para nos informar de que a cidade não está aberta a tudo, que João encerra o capítulo com esta advertência. Essa advertência nos faz lembrar uma coisa sobre o próprio anfitrião desta cidade, que é o próprio Deus. O próprio Deus, desde que criou o mundo, lá no princípio, já nos mostra algo sobre o caráter dele, que está bem claro aqui neste versículo. Você se lembra o que Deus fez quando criou o céu e a terra? Ele fez separação. Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Deus separou a luz e as trevas. Deus, ele fez separação. E isso é algo inerente ao caráter e à natureza de Deus. E é algo que você faria muito bem em aprender e levar para o resto da sua vida. Você precisa entender que Deus faz separação entre luz e trevas, Deus faz separação entre puro e impuro, Deus faz separação entre o santo e o profano. Você faz? Hoje perdeu-se essa referência há muito tempo. Hoje, a maioria dos crentes que eu conheço não faz mais diferença entre puro e impuro, santo e profano, luz e trevas. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Vai para o céu do mesmo jeito. Ousam até dizer que pessoas na prática do pecado vão para o céu. Mas, meu irmão, minha irmã, se você quer mesmo morar nessa cidade, você precisa ouvir bem o que está escrito aqui. Nela não entrará coisa alguma impura. Isso significa que só entrará lá o que é puro. Lembra que na praça da cidade o ouro é puro. Então significa que para você entrar lá, você tem que ser puro. Lembra que nas bem-aventuranças o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, só esses verão a Deus. Então presta atenção.
Se não vai entrar na Nova Jerusalém coisa alguma impura, isso significa que só vai poder entrar lá o que é puro. E por que as coisas são assim? Porque o arquiteto e construtor desta cidade é puro, e ele não tolera nada que é impuro. Ele não tolera nada que é pecado. Ele não tolera nada que é profano ou de trevas. Ele ama a luz, ele ama o que é puro, ele ama o que é santo. E ele odeia o que é trevas, o que é impuro e o que é profano. Tá certo? Guarda bem isso. Nós vivemos numa geração de crentes que perdeu há muito a referência entre luz e trevas, puro e impuro, santo e profano. E se você quer morar na cidade, eu repito, você precisa orar a Deus para que você receba a graça, a capacidade, o discernimento de poder discernir assim, isso aqui é puro, isso aqui é impuro. Então, isso aqui é puro, isso aqui eu quero, isso aqui eu posso, isso aqui eu vou ter na minha vida. Isso aqui é impuro, isso aqui eu não quero. Eu rejeito. E por que eu faço essa escolha? Porque na Nova Jerusalém só entra o que é puro. Vocês estão me entendendo? Estou sendo didático? Espero que sim. Meus irmãos, hoje nós vemos uma igreja evangélica aberta a todos, igual a Santa Cidade. Está certo? A igreja tem que ser aberta a todas. Mas nós estamos vendo também uma igreja evangélica aberta a tudo. A igreja evangélica não está fazendo separação entre santo e profano. Festa junina é santo ou é profano? É profano. Procede da idolatria. É uma festa de homenagem aos santos católicos. É profano. Não é puro. É profano. Mas entrou dentro de muitas igrejas evangélicas. Outras, para tentar dar uma mascarada, muda o nome da festa, mas faz igualzinho. Só muda o nome. Achando que fazendo isso vai conseguir ludibriar os olhos de um Deus 3 vezes santo e que Deus vai fazer vista grossa para essas coisas. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então, entenda, a igreja tem que ser aberta a todos, mas a igreja não pode ser aberta a tudo. Por isso que nós vemos a Nova Jerusalém aberta a todas, mas não aberta a tudo. Não entra nela coisa alguma impura. Na minha vida não pode entrar nada impuro. Na minha casa não posso deixar entrar nada impuro. Na igreja não posso deixar entrar nada impuro. Vocês entenderam? Esse que é o ponto. Não, você não pode deixar o que é impuro entrar na sua vida, você não pode gostar do que é impuro, porque você está contaminando a sua própria vida, e no fim, quando você achar que você vai poder dar os seus passos para dentro da santa cidade, vai estar o anjo lá na porta, porque a Bíblia diz que em cada porta há um anjo, e esse anjo vai dizer para você, não, você aqui não, aqui não é seu lugar é lá, ó. Lugar dos impuros é lá, ó, é lá naquela fornalha, é lá naquele lago de fogo, lá é o lugar dos impuros. Você quis a impureza aqui, agora a eternidade você vai passar lá. Você quer passar a eternidade num lugar de ouro puro, de um rio de água da vida claro como cristal, seja puro, seja santo. Aqueles que se mantêm obstinadamente no pecado e rejeitam as oportunidades de arrependimento, estão rejeitando a oportunidade de morar nesta cidade. Meus irmãos, é somente os santos, somente os puros que poderão morar lá. Mais ninguém, irmãos. Só os que foram lavados, Apocalipse 22, 14, só os que foram lavados no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas.
somente estes. Ele se lavou, se tornou puro, porque Cristo o perdoou. Mas Jesus não te perdoou para você voltar para o pecado, não. Isso é um engano terrível. As pessoas pensam que Jesus o salvou, que Jesus o purificou para ele continuar pecando mais. Essa é a ideia que as pessoas têm hoje, irmãos. Mas bem-aventurados os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Esses poderão entrar porque são puros. Mas nenhum impuro poderá entrar. Nenhum impuro. Essa é a advertência que João ele deixa no final desta tão solene, tão bendita promessa de Deus sobre a santa cidade. O impuro não entra lá. Se você está se sentindo impuro, pecador, indigno, sujo, se você tem cometido abominação e praticado a mentira, ele diz também que os mentirosos não entram lá. Peça ajuda a Jesus. Você está respirando ainda? Vê aí. Então ainda dá tempo. Não seja tolo. Feche seus olhos. Reclina sua cabeça. Abra o seu coração. Faça isso hoje, porque hoje é o dia. E agora é o tempo de nós prestarmos atenção ao aviso de Deus. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Os impuros não entram. Senhor, damos graças a Deus por passarmos o nosso final de semana não nos enchendo das tolices deste mundo, de programas de televisão, de filmes, ou estas coisas tolas que o mundo tanto gosta. Mas, Senhor, passamos o nosso sábado e o nosso domingo meditando sobre a Nova Jerusalém, sobre a Tua promessa, meu Deus, sobre a santa cidade que descerá do céu. Ó Senhor, em nosso tempo, quão poucos lugares no mundo têm falado sobre estas coisas. Quão poucos crentes, Senhor, têm sido instruídos nestas verdades. Meu Deus, ajuda a cada um de nós para que sejamos puros, santos. E tal como é o nosso Deus, que possamos também, Senhor, fazer separação entre o santo e o impuro, entre o santo e o profano. Senhor, entre o puro e o impuro, ajuda-nos, meu Deus, dá-nos discernimento, para que possamos, no transcorrer da nossa vida, fazermos as escolhas certas e querermos, Senhor Deus, só o que é puro, só o que é bom, só o que é luz, só aquilo que é agradável aos teus olhos. E termos a coragem, e termos a fé, a convicção de rejeitarmos tudo que é mal. Ajuda-nos, Senhor, por Tua graça, que toda impureza, toda abominação e mentira sejam perdoados, que o Senhor nos conceda misericórdia para que daqui para frente, até o dia que a cidade descer do céu, possamos viver, Senhor, de modo digno de Cristo. Oramos, damos graças a Deus por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.